O Afundanço apresenta 2/6 de conversa, onde o basquete tem voz. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de 2/6 de conversa. Eu sou o Luís Janes e hoje temos connosco um dos treinadores mais... Eu não gostaria de dizer esta palavra porque parece que estou a chamar-lhe assim uma pessoa já de mais idade, mas é um dos treinadores mais conceituados e mais antigos do Algarve. Ele tem uma vasta experiência e há mais de 6 décadas está ligado ao desporto, contando 54 anos, se não estou em erro, como treinador de basquetebol. Soma dezenas de títulos regionais, tendo sido campeão nacional por 3 vezes, com a conquista do Nacional da terceira Divisão em 1978-79, da segunda Divisão em 94-95 e da primeira Divisão em 98-99. Atualmente, e dá uma dezena de anos a esta parte, desempenha as funções de embaixador para a ética no desporto e também no âmbito da PND e PDG. É membro do júri do concurso literário Ética no Desporto. O seu nome é Humberto Gomes e eu tenho o maior prazer em dar-lhe as boas-vindas a este espaço. Professor, é uma honra tê-lo cá. Muito obrigado, Luís Janes. Curiosamente, ou talvez não, ainda com algum cordão umbilical, ligado a um amigo meu, alentejano de pura raça, que é o Carlos Janes. O Carlos, exatamente. É um prazer também meu estar aqui. Falar de basquetebol sempre foi uma das paixões da minha vida. Portanto, é sempre gratificante. É sempre gratificante, de algum modo, passar algum testemunho para as gerações vindouras. Tem sido essa a tónica fundamental, para além da outra, essa outra é mesmo o foco principal. Porque muito ligado ao terreno, onde tudo, como eu costumo escrever às vezes, debitando algumas ideias, pensamento, no terreno é onde tudo acontece e se resolve. E é aí que está o elemento fundamental do jogo, que é o praticante, que é o atleta. Logo, todo o nosso esforço, de todos os agentes desportivos, o treinador, o dirigente, o adepto, o árbitro, devem canalizar a sua grande atenção em redor e por dentro da figura mais importante do jogo, que é o praticante, que é o jogador. Portanto, a evolução do praticante e do nível técnico do jogo. Esta é uma constante em que, step by step, degrau a degrau, nós podemos dar algum contributo naquilo que nós designamos de há muito tempo a esta parte, para o mais completo desporto de equipa, que é o basquetebol. Portanto, o professor, nesta altura, está completamente focado na formação dos jovens jogadores, mas vamos voltar um bocado atrás. Treinadores, diria eu também. E treinadores, sim. De há uns tempos a esta parte, e posso dizer, sem qualquer assomo de vaidade, pronto, significa também um pouco de orgulho dizermos que talvez mais de 80% dos treinadores que operam neste Algarve, enfim, passaram diretamente pelas nossas mãos. A quem prestámos o nosso melhor apoio e com quem aprendemos também bastante. Porque nós, neste ciclo, e aqui eu referi um ator e um autor, melhor dizendo, ainda que ator também, do cenário, quando nós chamamos ao palco dos acontecimentos, sem ruído, nem holofotes acesos, que estabelece a pirâmide do conhecimento. E nessa pirâmide do conhecimento está muito do que não vai acontecendo na nossa realidade. E este não vai acontecendo é porque ainda há uma mistura acentuada entre aquilo que são as dominâncias administrativas e burocráticas e as coisas de matiz, de origem eminentemente técnica. E nessa estrutura eminentemente técnica, onde se inclui a DOI, não é aquela DOI do doer, DOI, é a DOI do DOE, que é a direção e orientação de equipa. Isto é um processo psicopedagógico que leva uma vez mais, cá está, exclamação, a atenção e o foco principal para a evolução do praticante e do nível técnico do jogo. Sendo um processo psicopedagógico e com o foco principal na evolução do jogador e do nível técnico do jogo, todos os outros intervenientes devem estar como que de bússola em punho,
com a agulha da bússola virada para a rota que se pretende atingir, porque depois tudo é mais fácil. Se nós vamos alimentar o nosso ego naquilo que é estritamente a nossa atividade, nós estamos a convergir naquilo que é o amadurecimento de uma programação. E aqui eu poderia acrescentar, em síntese, no que é que isto pode desaguar. Em qualquer das atividades, e aqui concretamente na área do treinador, seja na formação, seja no rendimento, há uma máxima, e essa máxima diz: o programa exige, o treinador indica e o atleta cumpre. Quando isto se consegue, há um desaguar de resultante e então vamos para o expoente máximo. E esse expoente máximo indica-nos a rota, para não nos constituirmos navegadores sem a tal bússola, que é bem possível. Estabelecemos a rota, observando, registando, ensinando primeiro e treinando depois. Esta é outra das matizes e dos conceitos que basta às vezes não é atingido, é que é possível chegarmos do talento à excelência. Isto não tem nada de agressivo. Mesmo na escola é assim. A criança, quando de pequenina, metida no parque, quando começa a querer subir no parque, começa a competir na vida. Sim, deixamos de veleidades e de falsas questões, porque a vida é mesmo uma competição. Aliás, se formos atrás, nós começamos a competir ainda antes de nascer, não é? Até conseguir chegar a primeiro... Pois, portanto, isto são por vezes dogmas, Isto faz lembrar, sabe o que é, Luís? Nós podemos aqui ultrapassar as coisas, o que é importante depois é casarmos e termos um clima de convergência. Por exemplo, já há uns anitos que houve a alteração do artigo 25 FIBA das leis do jogo, que é a introdução do denominado passe zero, que verdadeiramente não é passe zero. Um passe tem 2 apoios. Portanto, verdadeiramente o que conta é o apoio zero. Se recebido é movimento, se recebido parado, tudo é igual como de antes. E alguns dos companheiros treinadores, eu já os tenho ouvido nesse sentido, e aqui isto tem algum cunho de pedagógico, não é? Não estamos aqui contra nada nem contra ninguém. Não trabalho muito a questão daí, apesar de reconhecer que há as vantagens, isso traz velocidade de execução ao jogo, mas depois chega ao jogo e o árbitro não apita e estou a perder tempo. Não, ele ganhará todo o tempo do mundo se procurar a evolução do jogador e do nível técnico do jogo. Se depois a arbitragem, até há jogos que não têm árbitros, sim. Se formos por aí. Portanto, cada um desempenha o seu papel, cada um tem a sua função em redor da modalidade. É que a modalidade é muito rica e não se compadece com estas coisas. E depois ainda há mais. E esta é outra nuance que é preciso ter bem presente. Os miúdos hoje, para exercerem a atividade e para jogarem numa qualquer equipa, num qualquer clube, o jogador paga, o encarregado de educação paga ao seu miúdo. Por acaso é um dos pontos que eu queria falar consigo. E eu, por várias vezes, já tenho sido acolitado, nomeadamente quando tenho coordenado em alguns clubes e em algumas equipas, encarregados de educação, que me questionam desta maneira: mas eu sei lá, mas eu pago aqui ao fim do mês, eu devo exigir um trabalho de qualidade para com os meus filhotes, o meu filhote. Rigorosamente isto é verdade. Portanto, temos de estar atentos à realidade e temos que estabelecer como que um compromisso. Se nós estabelecemos um compromisso, é mais fácil atingirmos as metas, não é? E depois há que regular e há que mediar, mas isso estão as estruturas que tratam nomeadamente disso. Mas ainda falando disso, o professor concorda que os pais dos atletas paguem ou não concorda? Bem, indo ao fundo da questão, o que a lei preconiza é que se uma determinada instituição, associação, clube, é subsidiada pelo Estado, não pode cobrar aos atletas. Esta que é a questão. Depende do nível do subsídio, não é? A questão fica depois um pouco escondida e falemos claro, sem ambiguidades, sem atacar ninguém, perante uma realidade concreta. Por vezes, naturalmente, tornei-se a questão tornando os miúdos atletas sócios que depois fazem uma doação ao fim do mês. Bem, e aqui a questão tem que ver com custos. Tem pavilhão próprio, se não têm, porque desenvolver a atividade servindo os miúdos, os jovens, as crianças,
envolve ter que pagar a treinadores, que estatuto é que o clube tem, que cotização é que tem, que nível de sponsorização, tem apoio. Que nível de exigência é que querem que os treinadores tenham. Mais, tudo isto é um processo que desenvolve e deve haver uma atitude transparente dos objetivos que o clube quer atingir, porque o clube é uma célula viva. Sim, um clube sim. é uma célula viva clube, e que alberga. O clube não existe, as pessoas que estão no clube é que fazem o clube. Não mais, porque depois, quando se instala muito tempo, imaginemos, o executivo de um determinado clube, o A, o B e o C, e que estão lá muito e muito tempo, se não se inovar, se não se procurar novos objetivos e novos desafios, tende a instalar-se estagnação, uma rotina. Sim. E depois daí a aparecer uma convidada, entre aspas, que não é bem recebida, que é um pouco a frustração daquilo que não se consegue. E aqui entramos num outro conceito também. O sucesso, o êxito, não é com subsídios estatais, não é daqui e da acolá, porque o êxito, o sucesso, depende dos objetivos, não se compra, apenas se deve merecer. Eu ia buscar aqui o Fernando Pimenta, o célebre canoísta do nosso país, talvez um dos atletas mais completos e de eleição do nosso burgo, quando ele diz, é importante às vezes perceber porque é que a gente não ganha. Os adversários também competem, também pretendem ser os melhores. Não é? Eu tenho é que saber das minhas capacidades porque é que eu não consegui ganhar e o que é que afinal esteve mal. Portanto, isto é uma mensagem pedagógica para perceber que ao redor da criança, primeiro ensinar e depois treinar. Se treina muito e se ensina pouco, a resultante, e se depois se vêem alterações que conjugam a evolução do jogo, nomeadamente esta, como referimos, em relação à lei dos apoios, o artigo 25 FIBA, do passe zero, se não se trabalha, não se vai à procura daquilo que são as vantagens, já aqui em relação à adoção, porque o jogo é um diálogo permanente, é um diálogo individual, no mano a mano, no tete-a-tete, no 1 contra 1, também é um diálogo coletivo que se estabelece. Levámos a equipa à vitória. Ora bem, não é possível, isto aqui, haveria aqui um parênteses muito curioso e muito interessante. Eu gosto de dialogar com jovens atletas, jovens jogadores, quando estão assim na predominância de se assumir como jogadores e tal. Ouve lá, quando o teu treinador vai buscar a placa e faz aqueles riscos na quadra e tal, e eu ouço as reações mais díspares. De onde acontece Está a falar de quando é os descontos de tempo. Os descontos de tempo. Exatamente. É que a tática subopõe-se à questão técnica. A internet está aí aberta a toda a gente. Há milhões de exercícios. Os melhores exercícios para aplicar aos jovens jogadores são aqueles que determinam a evolução do jogador de acordo com as suas capacidades, porque não estamos a extravasar. E estamos a adulterar todo um processo de ensino-aprendizagem que tem que servir outra vez mais o foco principal, o praticante. E é preciso arrepiar caminho no sentido das referências, e temos gratidão para com os mestres que nos ensinaram. É porque as referências e a memória inserida no tempo, juntando ao sentimento que advém do coração, só pode resultar, e isto é pedagógico, isto tem algum sentido ético também de princípios e de valores, que é a gratidão. A gratidão, exatamente. Mas vamos então puxar de cá de atrás. O professor já há muitos anos está ligado. Como é que compararia o basquete dos anos 70? Houve uma evolução nítida em relação a agora, ou a evolução não é tão boa como poderia ser? Vamos lá ver. A dado momento... Em termos técnicos eles são melhores, não é? Sim, naturalmente sim. E também de velocidade do jogo. Hoje há outro porte atlético dos jovens, porque a escola hoje já dá um pouco mais do que dava antigamente. Mas isso seriam outros 500. Isso não vale a pena entrar por este caminho. Eu só dou este tipo de exemplo, assim, ao fim de semana é normal, muitas das escolas estarem fechadas, têm os porteiros fechados. Aqui na nossa vizinha Espanha, vemos um dia falando muito sobre Nuestros Hermanos, eles até disputam provas federadas ao ar livre. Nós aqui em Portugal não praticamos isso. Nós somos, neste aspecto, um país um pouco complicado e esquisito. Um país de burocracias, de questões administrativas. Sim. Quando não perdemos muito tempo a discutir o acessório em vez de estarmos preocupados com o básico. Uma questão um pouco controversa, que já dizia um amigo meu, um amigo de peito, sublinhamos, andamos nisto a discutir se os anjos fazem sexo ou não. E são questões
marginais, isso não tem que vir à baila por aqui. Pronto, basicamente, hoje o jogo evoluiu, é notório, o jogo evoluiu, as condições... Eu estou a falar de Portugal, não estou a comparar o basquete no global. Sim, precisamente. Isso evoluiu muito. Agora, o que se passa é o seguinte, hoje, antigamente este praticante de bom domínio técnico dos fundamentos do jogo destinava-se muito ao ensino dos jovens. Depois, nós às vezes partimos do 8 para o 80, não é? Eu estou à vontade para falar nisto, que eu sou formador e dou cursos, e sou coordenador de estágio já há cerca de 30 anos ligado à Federação e à Escola Nacional do Basquetebol. Nada melhor, quanto a nós, é uma opinião muito pessoal, nada melhor para ensinar um jovem que se quer iniciar na prática do jogo do que um ex-bom praticante. Sem dúvida. Que depois, com os alicerces do ponto de vista pedagógico... Sim, exatamente, mas tem que ser um ex-bom praticante que saiba ensinar. Exato. Eu dou-lhe um exemplo, Luís. Eu estive agora neste curso último, aliás, já estive entre estes últimos cursos de grau 1 ministrados aqui no Algarve, com o diretor sempre, o Mário Silva, o professor Mário Silva, e neste último eu assumi, digamos, nos últimos 2 dias, um pouco o papel da sua posição, que ele partiu para outra, para dar uma ação de formação aos árbitros da Liga Profissional. Assumi também um pouco o papel dele, até mesmo na avaliação final dos candidatos. Este curso de grau 1, hoje em dia, e falemos claro, muitos dos treinadores que operam na nossa região, eventualmente também na proximidade da fronteira aqui no Alentejo, se não se integrarem nos conteúdos daqueles 6 módulos, e depois aparece mais um módulo designado para o módulo 7, que é uma ação desenvolvida em 8 horas num dia, 4 de tarde e 4 de manhã. Se não se integrarem no módulo daqueles conteúdos, dificilmente conseguirão trabalhar para a evolução do jogo. E portanto há que arrepiar um pouco o caminho. Eu tenho, por exemplo, um estagiário que foi meu estagiário de grau 2 a época passada. Honestamente, ele não conseguiu resolver a contento o seu dossiê de treinador e o seu relatório de estágio e pediu escusa e decidiu, em conversa comigo, adiar o estágio. Coloquei o problema à Escola Nacional do Basquetebol. A escola condescendeu, percebeu, adiou. Ele fará o estágio noutra ocasião, tem 4 anos para fazer o estágio. Uma atitude honesta, responsável deste treinador. Sim, sim. Absolutamente responsável. Olhou para ele próprio e pensou, não tenho capacidade ainda para... O jovem tem na ânsia de querer ser útil, que se louva e que se saúda, quer apressadamente fazer. E aqui já há alguns problemas criados em redor aqui na região do Algarve, nesse sentido. Portanto, é preciso perceber que o caminho se faz caminhando, não é? Pois. E se eu não estou em condição ainda muito bem preenchida de dar o meu contributo à evolução do atleta, eu tenho que ir aprender mais. Nós aprendemos todos os dias. Mas isto podia dar motivo a uma discussão grande, que era, do meu ponto de vista, sempre facilitamos demais nos treinadores que metemos a trabalhar com os mais jovens, que é as alturas mais importantes para eles aprenderem. Que o resultado, acabamos por ter miúdos com sub-18, sub-16 que não dominam os fundamentos da modalidade. Bem, por exemplo, Espanha não funciona nada assim. Essa questão é tão pertinente quanto importante. Não, mas a questão de base é esta também, Luís. Eu falava aqui há dias com o Tony Carrilho, que dispensa apresentações, não vale a pena dizer para onde ele vai agora e o que vai fazer. Vai estar agora num curso do Imortal, num campo de verão. Sim, ele foi indicado como diretor desportivo do Imortal de Albufeira e vai coordenar o basquetebol no Imortal de Albufeira. Mas eu falava com ele e numa coisa nós já tínhamos percebido, e dá muito tempo a esta parte, é que na nossa vizinha Espanha os treinadores de cabelos blancos, como eles chamam, são sumamente respeitados. Os nós. São respeitados. Eu não quero atirar pedras a ninguém, não está na minha índole, nem na minha formação, mas foi homenageado aqui há dias um treinador na região da Aveiro, o Carlos Bio da Maia, um amigo de mais de 40 anos, que ele toca muito neste aspecto, que é os jovens treinadores devem se aproximar mais daqueles que têm mais experiência. Já o dizia também o próprio Teutónio Lima.
Prof. Teutónio Lima, que nos deixava sempre nesta antecâmara e neste compromisso, às vezes um pouco angustiante, posso dizê-lo. Para se fazer uma pergunta ao professor Teutónio Lima, tínhamos que saber metade da resposta. E não quer dizer que isto seja o melhor caminho, mas foi um caminho que nos levou e agora está muito em voga também, e a colaborar no Planeta Basket, falemos claro e pelos nomes, o Prof. Jorge Araújo, sim, que o nosso companheiro Maio Silva designa como o Deus. E o Deus porquê? Porque o Prof. Jorge Araújo sempre passou o testemunho a todos os outros, dos conhecimentos que adquiria lá fora com as nossas seleções, sim. Com a equipa enquanto treinador do Futebol Clube do Porto, ele sempre passou testemunho daquilo, dos conhecimentos que ia angariando. Porque se nós pensarmos bem e refletirmos bem e fizermos bem uma introspeção, nós acabamos por perceber que o que nós sabemos é uma gota no oceano do conhecimento. Sem dúvida. Então vou lá por aqui, arrepiarmos um pouco o caminho e fazemos um stand-by. Portanto, do seu ponto de vista, acha que estamos a não aproveitar bem o know-how que os nossos treinadores mais antigos já angariaram durante estes anos todos? Notoriamente, de alto a baixo, Luís Janes, de alto a baixo, assina por do baixo norte ao sul do afirmação, Saúl. Eu podia-lhe apresentar aqui uma dúzia e meia de grandes treinadores, de companheiros muito experientes, que podiam dar um grande contributo à modalidade. Pronto, e mais não posso dizer, porque a questão, eu não vou dizer que é uma questão política, não quero entrar por aí, mas é uma questão de opções, é como o jogador quando vai para o cesto, isolado, num costa a costa, num contra zero, mesmo num contra um, ele tem que tomar uma opção que deverá resultar na melhor decisão. Mas do seu ponto de vista, isto também pode ter a ver com a falta de vontade desses treinadores de trabalharem com os mais jovens, não será? Pois, não estarem dispostos a partilharem. Eu não ia muito por aí, Luís. Eu não ia muito por aí, porque em qualquer setor de atividade, e já falámos no sucesso e a maneira de chegar ao êxito, não o comprando, antes merecendo, há 3 vetores fundamentais. Nós temos que ter um planeamento, temos que ter uma organização e temos que ter uma estratégia. E em função disso amarramos a um compromisso. Agora, se é o diretor que escolhe, imaginemos uma equipa de rendimento, e um determinado diretor é ele que escolhe, visiona... Toma as opções. Sim, sobre a vinda deste americano, daquele brasileiro, daquele cubano, é ele que deve tomar. Ou quem tem que fazer de fio condutor e fazer acontecer as coisas é o treinador que sente as necessidades para a sua equipa. E isto depois há influências externas ou não? Ou isto é a mesma DOI que tem que entrar aqui a funcionar, a tal DOI que é essa orientação de equipa. E depois esse compromisso tem que ser estabelecido e tem que ser transparente e tem que emanar num propósito, primeiro, o espírito do grupo, porque o líder tem que estar presente. E isso aqui abriu um parênteses para dizer aos mais avisados de que 12 Indomáveis Patifes é um filme extraordinário, que não, é sério, que exemplifica isto muito bem. Se nós formos rever 12 Indomáveis Patifes, perceberemos o transfer que se faz do espírito de grupo, em que o líder tem que estar presente, para o verdadeiro espírito de equipa, em que não é preciso o líder. Não é preciso o líder. Não é preciso. Isto é como nós jogarmos na formação, no rendimento, em passing game, que é o jogo livre, não é? Os americanos jogam em passing game há mais de um século, há mais de uma centena de anos, e nunca se deram mal com isso. Nós aqui são jogadas, são bloqueios duplos, triplos, são os body checks lá dentro, são a cor, e depois o miúdo não percebe. Mas o mais giro de tudo é que nós fazemos esses desenhos todos e não dominamos os fundamentos, enquanto os americanos não estão preocupados com os desenhos e dominam os fundamentos todos. Olha, então em termos práticos é assim, Luís, dizia-se até há pouco tempo, quando veio a exaltação agora da FIBA, da lei dos apoios, os americanos não marcam passo naquela situação. É exatamente os americanos não ligam isso. Nada a isso. Agora já se pode fazer os passos que eles fazem, só que vezes quantas não é trabalhado. E experimentemos isto, o Maio Silva ter sido um alto disto, até a Polónia já foi a Espanha, tem percorrido o país a dar ações sobre o passo céu, em que se demonstra, eu estou à vontade para falar nisto, que eu já o acompanhei algumas vezes nesse sentido. Mas ainda voltando atrás, ainda pegando no espírito de quem é que tem que decidir,
No seu caso específico, e vamos falar da sua experiência, especialmente quando estava no Imortal, que acho que foi quando trabalhou mais profissionalmente, sim, quem sim, é que sim. tomava... Eu habituei-me a ter aqui era o professor que tomava as opções ou era os... Porque tinha vários jogadores com mais de 2 metros, não é? Tive muito tempo o mais alto jogador português, o Armando Mota, com 2,14 metros, não é? Mas quem é que tomava as decisões sobre as opções da equipa? Era o professor ou era a estrutura da equipa? Não, em primeira análise o treinador principal, sempre o seu caso, acreditado pelo adjunto, pelo staff respectivo, não é? De acordo sempre com os objetivos, de acordo com o orçamento, temos que respeitar. Com o orçamento, claro. Fazemos parte de um clube que tem um executivo, que tem uma direção, temos que estar em consonância com esses mesmos objetivos e a partir daqui as coisas devem se ir adaptando. Agora, o problema que se cria aqui é o seguinte: há clubes que compram já um bocadinho no rendimento, falando claro também, que não cumprem aquilo que está regulamentado e vêm os jogadores e trocam os jogadores, etc. Se fizer um contrato verdadeiro com um jogador e o tivermos que mandar embora, entre aspas, tem que se pagar até ao final do contrato. Sim. E depois vê um novo americano, passagens de avião, inscrição por aí fora. Por isso vê alguns plantéis em termos de estar em custo do seu rendimento, do seu enquadramento sobre as necessidades da equipa, enquanto outros fazem isto com a maior desfaçatez. Aqui é um problema de fiscalização, é um problema de mediação, de responsabilização, afinal, daquilo que nós, o que é que queremos ser? Nós temos que ser e temos que sentir, não é? E neste ser e sentir, muita coisa deságua debaixo das pontes. E nós depois estamos a falar de uma modalidade em que o dinheiro não abunda. Naturalmente. Não é propriamente como o futebol, que há empresários, há jogadores, há isto, há aquilo, há toda uma estrutura à volta do jogo que no basquete ainda não existe. É preciso saber racionalizar. Exatamente. Mas o Luís colocava esta questão dos mais experientes ensinarem os mais jovens. É uma questão perfeitamente pertinente e que poderia determinar realmente maior evolução do jogo. Mas e que condições é que estão criadas para isso? Se atinge um determinado patamar de profissionalização, está-se em condição de pagar esses treinadores? Pois. Isto é importante descer a nível regional e também aqui colabora a própria associação no seio dos clubes, sendo que uma associação é aquilo que os clubes quiserem que ela seja. Qual é a perspectiva em relação a isto? Aproxima-se agora a festa do basquetebol. E a festa do basquetebol consigna os escalões etários de sub-14 e de sub-16 nos dois géneros masculinos e femininos. A questão que se coloca, e aqui há uma falha ainda por resolver, penso que estão a ser dados alguns passos nesse sentido, inclusivamente em termos de diretores de campo, agora para esta festa do basquetebol, vão estar muitos dos selecionadores nacionais, vão integrar o corpo de diretores de campo. Provavelmente também vai ser criada uma estrutura que aloque, que observe, que registre o nível técnico do jogo operado, nos diversos matizes daquilo que é o grupo B, o grupo A, dos 18 distritos deste país. Que vão estar todos representados aqui. Vão estar todos representados. Mas cada associação não funciona, eu não digo de maneira igual, mas próxima de um modelo que está criado hoje. É impossível isso acontecer. Da base ao topo. Está criado e vai haver uma ação de formação no dia 15 para elencar exatamente isso. Portanto, estão criadas condições para que não se funcione a seu belo período. Tem que haver critérios. Sim, claro. Eu pergunto. Mas é impossível uma associação como o Alentejo funcionar como uma associação como a Aveiro, que as realidades são completamente diferentes. Pois, mas podem adaptando alguns critérios têm que ser transversais entre eles. Eu só chamo aqui a atenção para uma coisa. E vamos observar, conhecemos o fenómeno de perto, não é? Braga tem evoluído. E vamos ver a sua evolução agora na festa do basquetebol, com determinados critérios. É preciso ter, porque repare, Luís, se nós tivermos regras, a regra traz equidistância, traz coerência, traz imparcialidade, e disso o jogador gosta. E traz evolução no global. Porque eu não posso ter, não devo ter, se um determinado treinador, por mais competente que seja, se trabalha nos femininos, ele ter muito cuidado em observar masculinos para ser um selecionador de um escalão masculino, ou a sua dominância de atuação em termos até de scouting, de benefício para a sua equipa, para a sua estrutura, para representar perante o clube
Ou estava ali um determinado critério. E depois também, em consonância da base ao topo, como se preconiza agora a nível nacional, estão adaptados as realidades regionais para a criação de um modelo de jogo que vá desaguar nisso mesmo, ou isto é a seu bel prazer? Quer dizer, isto são matizes, eu diria quase que primárias, para o step by step, patamar a patamar, para chegarmos então à via inicial, que é o tal foco principal, a evolução do jogador e do nível técnico do jogo. Pronto, basicamente, o que o professor está a dizer é que há um pouco falta de cuidado na escolha dos selecionadores, muitas vezes não sendo enquadrados nas equipas que vão representar. Às vezes é a disponibilidade também financeira. Eu tive um período em que, como eu chamava, épocas sabáticas, em que tinha menos treinadores em estágio, eu cheguei a coordenar seleções regionais dos diversos escalões. Tínhamos critério. Houve uma altura, inclusivamente, que nós tínhamos que escolher selecionadores que eram do local, que eram daquela região, não havia dinheiro para pagar transportes. Que é alguém que viesse de fora. Isto está a limitar, isto está a coartar a possibilidade de termos algum critério de escolha. Exatamente. Portanto, estas coisas devem estar resolvidas a montante. Não deixar tanto que outras coisas estas, que não são tão importantes, cá está outra vez, é uma tecla, eu já falei nisto talvez 4 ou 5 vezes, sempre o interesse maior das condições para o atleta, para a sua evolução e para o nível técnico do jogo. Sim, sem dúvida, desde que o atleta evolua, o próprio jogo evolui. Com certeza. Mas acabou por não responder à pergunta. Também. Mas eu respondo já. Em termos de evolução, considera que ganhamos ou perdemos com estes anos todos? Eu digo que num balanço teremos ganho. Mas também lhe digo, houve percas pelo caminho. Porque eu acho que o basquete estava mais pujante na década de 70 e 80 do que está agora. Pelo menos aqui nesta realidade que eu conheço. Olha, Luís, eu joguei ao ar livre na primeira divisão nacional. Na véspera de ir para o serviço militar, eu jogava no Sporting Olhanense, tínhamos um jogador-treinador, o Armando Garranha, internacional, português, tinha vindo do Sporting, é uma paixão absoluta. Jogávamos ao ar livre no Parque Cristóvão Viegas, em Olhão. E na véspera de ir para a tropa, defrontámos o Sporting Clube Portugal. Eu defendia ao meu homem, o Hermínio Barreto, e tal como aconteceu uma vez um jogador meu, a defrontar o Algés, no jogo para a Taça de Portugal, a defender o José Luís, base da nossa seleção e do Algés, eu gostei de conciliar o sono nessa noite, porque havia paixão, havia interesse, sim. Havia muita gente a assistir ao jogo. Não eram só os pais dos atletas da formação que vão ver os jogos, não, é a população em si, porque o basquetebol é muito rico. O basquetebol, para além do aspecto competitivo, tem grandes virtudes pedagógicas. Aliás, eu tenho aqui fotografias tiradas em Faro, quando o Farense jogava ao ar livre, num campo na Alameda. O campo estava completamente cheio, há pessoas a assistir. Bem, os tempos também eram outros, realmente. Não é? Sim, havia menos dispersão. Exatamente, hoje há mais solicitações, hoje, enfim, as coisas são... o que hoje há é também muito marketing, o que hoje há muito merchandising. E isto a juntar também ao excesso do ponto de vista das questões administrativas e burocráticas, em que acentuadamente não se agarra, vamos chamar assim claramente, os bois pelos cornos, e isto é ter que ver, uma vez mais e sempre, com a evolução dos miúdos. Hoje, os campos de verão acontecem por todo o lado. Isso é uma espécie de ATL. A questão que se coloca é esta. Os campos de verão têm a todos muita qualidade. Isto, verdadeiramente, o que lá se faz é trabalhar verdadeiramente os conteúdos do jogo, para depois o jovem, quando regressa à sua equipa, ao seu clube, vir bem administrado. Ou aquilo é mais um bocadinho de show-off de algumas situações. Eu não estou a acusar nada, nem estou a dizer que é assim. Estou apenas a colocar a questão. Tem que haver aqui também critério. E esse critério não tem que ser... Por acaso nunca tinha pensado, nunca tinha analisado a situação deste ponto de vista. Há muitos campos de verão e todos têm qualidade. Eu estou à vontade porque sei, o ano passado estive num, há 2 anos estive noutro,
e sei do que nós passámos para ter companheiros competentes lá a trabalhar. Eu sei daquilo que passámos. E também sabemos da adesão que aquilo teve. Portanto, isto é um outro alerta. Os pais vão um bocadinho, os miúdos, influenciam e tal, a situação ou outra. Repare, até na própria camisola, o número da camisola que os miúdos vestem, eles têm naturalmente um ídolo. Eles são fãs. Nesta isto altura... exerce influência. Isto exerce influência. Porque na altura em que nós éramos mais novos, praticamente não tínhamos acesso a basquetebol na televisão. Eu, por acaso, tive a sorte de, logo desde muito novo, começar a assistir, através da televisão espanhola, os jogos do Real Madrid, da seleção espanhola, do Mas também aqui, Luís... também... Qualquer miúdo agora assiste à NBA e sabe o nome dos jogadores todos. Mas também aqui, tanto quanto é possível, eu, no nosso raio de ação, e tanto quanto podemos lá chegar em termos de mensagem, de passagem de testemunho, eu indico-lhes muito sempre o basquetebol universitário norte-americano. Sim. E sem também dúvida. Está aqui mais próximo, se puder ir a uma outra fase final da Espanha, dos escalões de formação, que dê o saltinho com os pais. Embora eu... É capaz de ser interessante. Eu sempre vou lá. Acho que os espanhóis são fabulosos, mas há certas regras. Por exemplo, houve agora a fase final dos Sub-14, se não estou a erro, em que as 4 equipas convidadas podiam levar jogadores que não faziam parte da equipa normal do escalão. E, por exemplo, o Real Madrid levou 2 jogadores africanos com 2,14 metros ou 2,15 metros que não fazem... É a prospeção já feita. Pois, mas acaba por desvirtuar um bocado a competição, não concorda? Sim, são regras deles, eles já fossem melhor com isso. Mas atenção, a realidade de Espanha é preciso ser muito bem esmiuçada. Eles têm regiões autonómicas, cada uma tem a sua independência, mas têm crescido muito em função disso. Eu recordo-me perfeitamente e o nosso tempo é o melhor, não é isso. Estamos apenas aqui a situar-nos no tempo e factualizando. Eu comecei a competir com a Espanha já há mais de 40 anos, ainda o Elva. Passávamos por Ayamonte, por Lepe, nem basquetebol tinham, nem baloncesto tinham. E acho que nesta altura... E o Fernando Sanches Luengo, lá o líder daquelas questões do basquete em Elva, dizia-me assim: Humberto, mas tu vens cá 8, 9, 10 vezes, eu vou lá uma única vez, tu vens sempre cá. Estavam borrifando para isso. Desde que houvesse condições e meios, eu tinha que lá ir beber daquilo. Exatamente, aprender. Para dar aos meus jogadores. E Luís, deixa-me que te diga, é muito gratificante. Eu hoje tenho dezenas de jogadores. Eu não sei se são médicos, são arquitetos, são contabilistas, são advogados, são o que são e são muito bem. É o melhor que o jogo nos deu e os nos praticantes, e nos as amizades. Outra vez os praticantes, mas com rigor sempre e com disciplina, não é? E nós por hoje vamos ficar por aqui. Já sabem que fica desde já prometida que a segunda parte desta conversa vai para o ar dia 13 de abril, em plena semana da festa de basquete em Albufeira, e onde o professor Humberto Gomes é responsável por um dos campos. Quero agradecer ao professor a amabilidade em vir até este espaço e partilhar alguma da sua vasta experiência comigo. Desejo que o programa tenha sido do vosso agrado e relembro que de hoje a 8 dias vamos ter a segunda parte desta conversa. Assim, despeço-me até à próxima semana para mais 2 sextos de conversa. Fiquem bem e já sabem, grandes jogos de basquete.